Não aguento mais gravar vídeos aqui falando de derrota do Fluminense, falando que a gente não faz gol há não sei quantos jogos, que acabou essa história hoje, né? Acabou essa história hoje. O Fluminense vai enfrentar o Bragantino no Maracanã e aqui nesse vídeo você vai ficar sabendo de tudo, tá? Red Bull Bragantino, né? Red Bull Bragantino, olha o Red Bull aqui, ó. Red Bull. O que a gente faz com o Red Bull, hein? É complicado, hein? O time dos caras está vindo de uma sequência de 7 jogos invicto, 3 vitórias seguidas. 3 jogos sem sofrer gols, empate com o Palmeiras fora de casa, vitória diante do Atlético Paranaense, vitória diante do Santos, goleada no Oriente Petroleiro. Tudo bem que não foi de 10 igual a gente não, mas golearam o Oriente Petroleiro por 4 gols. Complicado esse time do Red Bull Bragantino, hein? Você que acompanhou o X1 da tropa ontem aqui à noite no canal, você viu que eles levaram vantagem, né? Nos últimos 5 jogos a gente tirou uma média de notas e resultados e performance dos últimos 5 jogos, os caras estão melhores do que a gente e levaram o X1, hein? Então é importante a gente ter confiança que o Fluminense vai buscar essa vitória nos dentes, jogando bem, jogando mal, não importa. O importante no momento é vencer, retomar a confiança, viajar para a Argentina com a moral elevada. Quarta-feira tem jogo contra o River Plate. Só que eu repito, tá? O jogo contra o Red Bull Bragantino hoje não será nada fácil. Eles estão num momento muito bom, um momento melhor do que a gente. E o Fluminense vai ter que fazer coisas muito diferentes do que ele fez nos últimos jogos para poder vencer essa partida, tá? Mas aqui nesse vídeo você vai encontrar tudo sobre esse jogo. Então já chega aí metralhando no like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Aqui no primeiro link da descrição eu estou deixando o OneFootball, onde você pode buscar todas as informações sobre o Red Bull Bragantino, conhecer melhor nosso adversário. Lá tem tudo sobre o Fluminense também, tudo sobre esse jogo, sobre o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e muito mais. Futebol pelo mundo você encontra aqui dentro do OneFootball, tá? Então se não baixou ainda, que eu acho que todo mundo que acompanha o canal já baixou, mas como chega sempre gente nova todos os dias, vai aqui no primeiro link da descrição e baixa o seu aplicativo, é totalmente gratuito, tá bom? Vamos lá, rapaziada, falando do Flu, momento terrível que nós vivemos, pior momento da temporada, pior sequência da carreira do Fernando Diniz. Ele nunca comandou um time que tenha ficado 5 jogos sem marcar gols, ele já comandou times que ficaram até 9 jogos sem vitória. Agora, 5 jogos sem marcar gols, nunca aconteceu na carreira dele, tá? E ele tem trabalhado muito para poder mudar essa situação. Só que é complicado quando a gente quer conquistar coisas diferentes fazendo a mesma coisa, né? Porque é exatamente isso que o Diniz vai fazer hoje, nessa provável escalação. Claro que a escalação oficial a gente só vai saber 1 hora antes do jogo, lá por volta das 15 horas. Mas a provável escalação do Fluminense é essa aqui. E nós não temos nenhuma novidade, ou melhor, em relação ao último jogo, nós temos uma novidade, que é a volta do Felipe Melo no lugar do Manuel. Felipe Melo titular da zaga, e a gente viu a partida muito ruim que o Manuel fez. Então, tá aí porque o Felipe Melo é titular, para quem critica, tá? Deu para ter uma boa comparação. O Guga mantido na lateral esquerda, no lugar do Marcelo, que agora a gente sabe que tá lesionado. Até então o Marcelo era um grande mistério. Andrezão, o Marcelo volta quando? Eu não faço a mínima ideia. Já que o Fluminense informou que o Marcelo tá lesionado na panturrilha, mas não falou qual lesão, muito menos o grau. Então, caiu naquela caixa preta lá, que é o departamento médico, vai sair de lá, sabe lá quanto, tá? Divide aí que o Keno já tá mais de 32 dias no departamento médico e nem sinal de volta, tá? Então, a provável escalação do Fluminense pro jogo de hoje para vencer o Red Bull Bragantino é Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Nino, Felipe Melo e Guga formam ali o nosso sistema defensivo. André, Martinelli, Ganso e Lima, o quarteto de meio campo, com John Arias e Cano. É de conhecimento de todos que não é o único. Um dos principais problemas do Fluminense seria a falta de profundidade, né? Um jogador para poder dividir aquela tarefa ali com o Arias aberto pelos lados, o Arias muito sobrecarregado, não tem funcionado, não tem jogado nada nos últimos jogos, tem tentado muito, mas ele está sobrecarregado. As defesas adversárias dobram, triplicam a marcação sobre o Arias e acabou o Fluminense. É de conhecimento de todos que a gente precisaria de um jogador do outro lado para dividir essa tarefa com o Arias. Só que apesar de no campinho aqui o Lima tá ocupando aquele espaço no campo, a gente sabe que na prática não é isso que funciona, né?
O Diniz ele não colocou o Lima no lugar do Keno, ele colocou o Lima como quarto homem de meio campo, fazendo aquele quarteto ali com o Martinelli, André e o Ganso. E aí lá na frente o Arias e o Cano, mais ainda, fica muito isolado. Germancano não tem conseguido nem finalizar. O Diniz ele poderia tentar colocar o Isaac. A André tá verde, eu sei que tá. Eu sou o que mais falo isso aqui. Mas entre um jogador que não funciona, ou melhor, um sistema que não tem funcionado, tem feito a gente não marcar gols a 5 jogos e colocar o menino que ainda tá verde, eu botaria o menino que tá verde na base do desespero, tá? Ou então o Lelê. Ah, o Lelê não tá jogando nada. Não tá jogando nada, mas ele tá no elenco, ele foi contratado, ele tem que ter oportunidade, não tem jeito. Ou então manda embora logo. Ou então volta pro Volta Redonda lá, tá? Ficar com ele no elenco e não usar, não faz o mínimo sentido. O Lelê que vai estar disponível hoje, afinal de contas, pela Copa do Brasil, ele não poderia disputar jogos, que ele já disputou pelo Volta Redonda. O Fluminense é eliminado da Copa do Brasil. Então o Lelê, a partir de agora, vai estar à disposição aí todos os jogos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, tá? Mas, repito, a princípio, o Diniz não vai fazer alteração. Aí eu pergunto, convicção ou teimosia? Porque tudo tem um limite. Até então eu não achava o Diniz teimoso. Achava ele convicto dos seus princípios. Se ele realmente vir para o jogo hoje com esse time, eu já acho que começa a passar daquela linha ali da convicção e passar para teimosia, porque ele tá insistindo em algo que não tem dado certo. Tomara que dê hoje, tomara que o Fluminense volte a apresentar um bom futebol para poder vencer esse time aqui, ó. Repito, tá vivendo uma fase melhor do que a gente, tá? O trio de ataque do Red Bull Bragantino é perigosíssimo, tem funcionado. O sistema defensivo também muito forte, não sofre gols há 3 jogos. Olha a nossa situação, né? A gente não marca gols a 5. A gente vai enfrentar uma equipe que não toma gol a 3. Então por aí tu já vai ver a dificuldade do jogo. E o Red Bull Bragantino tá escalado com o Cleiton no gol, Andrés Hurtado na lateral direita, Real e Luan Patrick. Luan Patrick tem feito ótimas partidas. É a dupla de zaga com o Juninho Capixaba sendo lateral esquerdo. Primeiro volante, Matheus Fernandes, com a dupla de meio ali, muito perigosa, tá? Lucas Evangelista joga pra caramba, com o Eric Ramírez. Esse é o trio de meio campo do Red Bull Bragantino. Joga no 4-3-3, tá? Aberto pela direita, Elinho, que tem infernizado bastante, vai dar um trabalho pro Guga. Aberto pela esquerda, Vitinho. E lá o centroavante do Red Bull Bragantino, o Eduardo Sacha, que tá em excepcional fase. Tá jogando muito, marcando gols, dando assistência. Às vezes, como é importante um jogador sair de um clube que ele é coadjuvante para poder ser protagonista em outro, né? O Sacha tava lá no Galo um tempão, banco de reservas, terceira opção, tudo mais. Foi pro Red Bull Bragantino, virou titular e tá tendo um grande destaque aí. Então, repito, rapaziada, jogo dificílimo pra gente hoje. Não sei se eu falei, eu acho que não, mas esse jogo vai passar na Globo, tá? Rede Globo, para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí, tá? E além desses estados, para a cidade de Juiz de Fora. Alô, Tiagão, hein? Vai poder acompanhar na Globo aí. O Premier transmite para todo o Brasil, tá legal? A equipe de arbitragem, a arbitragem sempre preocupa a gente, será do Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, tá? O árbitro assistente número 1 é o Bruno Bosquilha, da FIFA do Paraná, o bandeirinha, né? Número 1, assistente número 1. A assistente número 2 será a Carla Renata Cavalcante, de Pernambuco. E o árbitro de vídeo, o VAR, será o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, da FIFA do Rio Grande do Norte, tá? Eu desejo aqui muito boa sorte à equipe do Fluminense, que o Fluminense possa reencontrar o seu bom futebol, que o Fluminense possa voltar a fazer gols. Né? Que situação... De um ano pra cá, o Diniz já chegou no Fluminense tem mais de um ano, já tá 13 meses no comando dessa equipe. Isso nunca passou nem perto de acontecer. Tudo que o dinizismo sempre teve de mais forte foi o sistema ofensivo. Foi o seu ataque, tá? Por diversas vezes, o Fluminense vencia os jogos tomando muitos gols, mas vencia por quê? Porque tomava 3, fazia 4, tomava 2, fazia 3. Fluminense que goleou Volta Redonda por 7, marcou 7 gols. Marcou 4 gols no Flamengo, marcou 5 gols no River Plate. Cadê esse time, meu Deus? O que mudou tanto assim? Ah, o Keno, o Alexander. Ano passado nós não tínhamos o Keno, o Alexander, o Marcelo. O Marcelo não joga metade dos jogos desde quando ele chegou. Não, a ausência dele não pode ser a justificativa para esse momento terrível. Ano passado, o time que foi eliminado para o Corinthians, mas que estava chegou em terceiro no Campeonato Brasileiro,
foi eliminado pro Corinthians na Copa do Brasil, comparado ao time que foi eliminado pro Flamengo na Copa do Brasil esse ano, 9 jogadores do ano passado estão nesse time de agora. Nós não tínhamos ali o Matheus Martins e o lateral esquerdo era o Caio Paulista. O restante do time era o mesmo. Né? Quando o Corinthians ainda jogou o Wellington, teve a ausência do André. Ou seja, hoje nós temos o André, não temos o Wellington. Então, era o Caio Paulista na esquerda no lugar do Guga e o Matheus Martins na frente. Só isso, o resto do time é igual. E esse time do Fluminense chegou em terceiro no Campeonato Brasileiro. O que está acontecendo? O Fluminense hoje é o 9º colocado. Uma derrota do Fluminense pode colocar a gente na segunda... Pode não, provavelmente vai colocar a gente na segunda folha da tabela. Uma vitória recoloca o Fluminense no G6, pelo menos, do Brasileirão. O Botafogo perdeu ontem, a chance de diminuir a diferença para o líder. Palmeiras pega o Coritiba, muito provavelmente vai vencer. Se o Fluminense não vencer, ele vai se distanciar cada vez mais. E sim, eu ainda acho que o Fluminense possa vir a disputar o título brasileiro. Para isso, nós precisaremos de reforços no meio do ano e o Diniz achar alternativas para esse sistema de jogo dele, que está começando a mostrar que não é o suficiente para um time que quer ser campeão de alguma coisa grande, né? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. O Diniz ele precisa se reinventar e o clube buscar reforços no meio da temporada. Se isso acontecer, eu continuo achando o nosso time titular muito forte e pode sim brigar pelo título brasileiro e da Libertadores da América. Mas para isso precisa mudar. Do jeito que tá, não pode continuar. Tá legal? Deixe teu comentário aqui, o que você acha, fica à vontade. Os comentários dos vídeos das lives são a sua arquibancada virtual. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Um botãozinho vermelho aqui, ó, inscreva-se de graça. Clicou ali, tá inscrito, acabou, tá resolvido. E compartilhe esse vídeo aí para o máximo de amigos que você puder, para a galera ficar bem informada sobre tudo desse jogão entre Fluminense e Red Bull Bragantino, hoje às 16 horas no Maracanã. Tá legal? Às 15 horas eu entro ao vivo na live pré-jogo dos arredores e de dentro do Maracanã para te trazer as últimas informações, as escalações oficiais e muito mais. Tá legal? Fique com Deus, galera. Forte abraço e saudações tricolores.